evidentemente, eu gostaria de estar na sala de aula, né, com a presença física, né, para a gente poder se ver, poder conversar, né, poder ter a interação, mas, infelizmente, né, ainda não estão podendo voltar. E, então, a nossa ideia... Eu não consigo ouvir nada. Já são mais de 150 dias. Tudo já pode voltar. Acho que entrou alguma coisa aí. Eu pediria que... Nossa, que dificuldade, Magdinha. Vocês estão vendo a apresentação? Não, João, ainda não apareceu. Não apareceu? Gente, eu não estou ouvindo nada dessa gravação aí. Ainda não apareceu a apresentação, professor João. Eu estou colocando. A hora que aparecer, você não tem. Ok. A gente dá um grito. Não apareceu, não, né? Não. Não. Oh, meu Deus, tem algum macete aqui. Ah, agora vai. Agora vai. Foi? Nada? Nada, professor. Não. Não apareceu ainda. Para mim também não apareceu, professor. Será que agora sim? Agora vai aparecer, professor. Só que não apareceu, né? Não. E agora? Sim. Agora sim. Apareceu? Ótimo, professor. Agora sim. Bom, gente, então, dando continuidade, essa oficina, né, ela começou ano passado, né, nós tivemos a primeira turma do ano passado, que foi um curso, né, sobre a atividade das plantas medicinais, né, principalmente as plantas medicinais mais utilizadas, né, para que serve, para os usos, e também a gente começou a implantar, a ideia era a implantação do jardim medicinal, no local lá onde são realizadas as aulas na Unicamp. E para isso, né, nós contamos aí com a colaboração, né, valiosa da Mariana Nagli, dos Reis, né, que a Mariana é engenheira agrícola, está fazendo doutorado, e ela que entende tudo de jardinagem, de cultivo, né, eu sei do que as plantas podem produzir, efeito adverso, mas a Mariana que foi a grande responsável lá por organizar tal. E aí a sequência teria sido, nós começamos no semestre passado, só que o jardim medicinal demora para crescer, né? Nós conseguimos plantar as mudas e tal. Com a pandemia, e o local lá, a gente tem sorte que é um jardim interno, ele é fechado, né? E com a pandemia, tivemos que parar tudo, né? Parou tudo, parou o curso, né? Nem começamos, né? A turma do primeiro semestre. E o que aconteceu é que a Mariana, que viu até, a formigada gostou das plantas, né? Acabaram com o nosso jardim, acabaram com tudo. Acho que elas estavam meio doentinhas, tal, e foram lá e comeram tudo. Mas não tem problema, né? Assim que for possível, a gente
retoma, né, e também com a participação de vocês. Então, a parte prática, né, que é a produção de mudas, né, e a implantação do jardim medicinal, dificilmente a gente vai conseguir também nesse semestre, né, quem sabe no semestre que vem a gente possa dar continuidade. Mas a Mariana vai falar mais sobre isso, Mariana tem até as fotos, né, do jardim, até onde a gente chegou, e ela tem as fotos da saúva também, que foi uma desgraça, né? Elas viram que não tinha mais ninguém ali aparecendo por lá, elas tomaram conta. Mas é assim mesmo, é a natureza, né? E uma das ideias desse jardim também é de dar o nome a uma de nossas alunas da farmácia que faleceu no ano passado, essa menina aqui, a Viviane Ferrinho. Ela era uma menina muito querida, né, e ela sofria de uma doença genética, chamada fibrose cística, e é uma doença que acomete os pulmões e vários órgãos, né, e até agora ela na forma mais grave, é incurável, né, e foi uma menina muito participativa, atuou muito querida de todos, né, e infelizmente no ano passado ela faleceu, ainda não tinha, ela estava no último ano, né, e aqui está ela participou muito, ela fez campanha para doação de órgãos, principalmente de pulmões, ela estava na fila do transplante, né, para ver se conseguia superar essa doença, é uma doença terrível, né, e por isso a gente, nesse jardim, né, decidiu que a gente daria o nome da Vivi para esse jardim que a gente está lá montando. Quem sabe o ano que vem a gente consiga, né, inaugurar esse jardim. Bom, falando um pouco, nós vamos falar hoje basicamente de história, né, de história das plantas medicinais, né, de plantas que viraram medicamentos, né, e o uso de plantas medicinais é uma coisa de milhares de anos, né, todos os povos, né, têm tradição, e aqueles povos que têm tradição escrita, né, como os chineses, por exemplo, a gente tem registro de milhares de anos, né. As nossas populações originárias, as tradicionais, como os nossos indígenas, né, os indígenas aqui das Américas, a tradição é oral, né, então essa tradição passa de uma geração para outra, né, e com todo o extermínio que houve dos indígenas aqui das Américas, nós perdemos muito, né, nós perdemos muito dessa cultura e dessa tradição de uso de plantas, e a gente vai ver como eles foram importantes para a descoberta de medicamentos que são usados atualmente, né. O uso de plantas medicinais, ele foi a base de toda a terapia medicamentosa até meados do século passado, mas mesmo atualmente, né, cerca de 30%, pelo menos 30% dos medicamentos que são vendidos em farmácia, muita gente não sabe, né, eles são de origem vegetal, né, então as plantas, elas fornecem aí uma oportunidade para descobertas de novas drogas, novos medicamentos, e a gente vai ver que medicamentos muito importantes, né? Essa aqui é uma forma de pizza para a gente ver que hoje, né, isso varia um pouquinho, mas os medicamentos que a gente encontra em farmácia, uma grande parte é de síntese química,
outra parte de plantas, outra parte de síntese a partir de substâncias de plantas, depois tem a parte de minerais, parte de medicamentos de origem animal, microbiológica, as vacinas e o soro, né? E os soros, né, que são utilizados. Para definir, quer dizer, o fitoterápico, que é todo o medicamento que é produzido a partir de plantas, né, ele é um produto farmacêutico, né? Aqui está a definição, né? Obtido por processos tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, né? É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como a reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Basicamente, a definição de fitoterápico, ou seja, tudo que é produzido com plantas, ela é basicamente a mesma que é utilizado as exigências tal, para os medicamentos. Só que a gente tem também, né, um uso e uma história, né, de tradição, né? A história da humanidade, né, está vinculado ao uso de plantas, né? Por isso, toda vez que a gente fala em plantas, desperta sempre interesse, né? Eu acredito que cada um de vocês, né, já tem uma experiência com uma determinada planta, uma experiência que vem da família, de usos, né? Todos nós, né, temos, faz parte até do nosso DNA esse convívio com plantas medicinais, isso porque o ser humano, né, desde os seus primórdios, ele foi procurar na natureza a cura para os seus males, né? E além disso, né, os seres humanos dessas populações tradicionais, as originárias, né, eles também tinham um costume de acompanhar os animais, né? E os animais, eles procuram plantas quando eles não estão se sentindo bem. A maioria de vocês que tem cachorro ou gato já deve ter observado, quem tem quintal, né, tal, que o animal vai, quando não está muito bem, vai procurar algumas plantas, né? E isso dá pista também para a descoberta de novos medicamentos, o comportamento dos animais da natureza, né? Então, a grande parte dos medicamentos de origem vegetal, eles vêm de populações originárias, dos indígenas, né? A definição de indígena são os povos originários, são os povos que deram origem àquele país. Então, nós temos os indígenas aqui das Américas, os indígenas africanos, asiáticos, são as populações que deram a origem, né, são os povos originários daqueles continentes, né? E essa interação dessas populações com a floresta, né, principalmente com a floresta, que foi, durante milhares de anos, trazendo plantas que, no fim, muitas delas se transformaram em medicamentos. E, como eu disse para vocês, essa tradição oral, a gente está perdendo bastante, né, bastante dessas informações, né, na medida que fazer com que esses indígenas que estão vindo para a universidade se interessem de resgatar esses conhecimentos, né? E existem já alguns trabalhos até de passar para a forma escrita esses conhecimentos. Então, a gente vai falar de algumas plantas, né, que deram origem a medicamentos. Uma das que eu considero mais... Jailson. Oi? Caiu? Sumiu o som. Voltou, mas está intermitente.
Voltou? Às vezes falha. Ah, tá. Eu vou tentar falar com o microfone do fone de ouvido, talvez melhore um pouquinho a transmissão. Eu não gosto muito dessa coisa enfiada na orelha, mas... Será que melhorou agora? Melhorou. Só que eu Melhorou, preciso... professor. Espera aí. Tava bom. É que falhou um pouquinho só. É que ficou muito alto para mim agora. Espera um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouco o som. Senão eu vou ficar surdo aqui. E agora, tá bom? Tá ótimo. Aqui tá ótimo. Tá bom. Deixa eu agora voltar aqui para a transmissão. Oxi. Bom, então, como eu estava falando para vocês, uma das descobertas que eu acho mais fantásticas, e foi uma descoberta indígena, foi do curare. O que é o curare? É um veneno de flecha, né, produzido por essa espécie, é uma trepadeira. E o que aconteceu? Eles são produzidos aqui, pelo menos pelos indígenas aqui das Américas, principalmente no Brasil, né? Então, eles produzem venenos para caça de flecha ou da zarabatana, né? E o que chamou a atenção, né, do europeu quando chegou aqui é que o índio flechava o animal nas caças e depois ele perseguia esse animal, e esse animal aos poucos ia perdendo a coordenação motora, e acabava morrendo, ou o índio até acabava pegando o animal, mas o que acontecia é que o animal tinha uma paralisia flácida, né? Todos os músculos relaxavam, e quando relaxa, o último músculo que para de contrair, ou seja, os músculos paravam de contrair, mas de uma forma relaxada, e o último músculo que para de contrair é o músculo da respiração. Então, se nada for feito, o animal acaba morrendo por paralisia respiratória. E o que era interessante, o mais interessante de tudo isso, né, e que é algo que a gente nunca vai descobrir como, né, é que o índio depois comia a caça com um veneno e não acontecia nada. Era um veneno muito poderoso, que abatia a caça com muita facilidade, e depois o índio comia, e não acontecia nada. Isso é muito complicado, porque de se descobrir como eles chegaram nisso, porque no meio ambiente, tudo bem você experimentar, é o que muita gente faz, você come uma folhinha, experimenta o fruto, tal, por via oral, né, experimentando. Aí começaram a estudar, né, como que era isso, que veneno era esse, e aí descobriram a detubucurarina, que é a substância ativa. E aí, pela estrutura química que está aqui embaixo, vocês não precisam viram que é uma substância que não é absorvida no trato digestivo, ou seja, ela não entra na circulação. Por isso, não faz efeito quando a gente come o veneno. O veneno só faz efeito quando ele é injetado. Então, ele tem um efeito só quando é injetado na musculatura, na circulação, aí ele tem um efeito poderosíssimo. Como os indígenas chegaram nisso, é uma incógnita. É uma incógnita porque como que eles experimentaram, como que desenvolveram
esse veneno de flecha, né? E tem toda uma história, porque se demoraram muito para descobrir quais eram as plantas, porque era um segredo, as mulheres da tribo que preparam, tem todo um processo aí, não é uma planta só, são várias plantas, essa aqui é a principal. Mas aí, bom, vocês vão perguntar, bom, mas que interesse tem uma planta que mata, né? Um veneno que mata animais? Enorme, é enorme. Porque estudando esse medicamento, essa substância, eles verificaram que ela era muito interessante em cirurgias, quando a gente precisa de um relaxamento muscular muito grande, né, que a anestesia não consegue. Por exemplo, o indivíduo precisa fazer uma cirurgia de coração, que vai ter que abrir o peito com muita musculatura, só a anestesia não consegue o relaxamento adequado. E aí, com o curare, isso era possível. Só que aí, né, essa substância é só em centros cirúrgicos, né, porque tinha que intubar o paciente. E, além disso, ele facilitava a intubação. A partir dessa estrutura química, desenvolveram uma série grande de substâncias que são de origem indígena, ninguém sabe, que está sendo utilizado para intubar os pacientes com Covid. Todos os pacientes que têm que ser intubados. Então, por que é importante? É importante por duas razões. Primeiro, que ele facilita a passagem do tubo que vai entrar no sistema respiratório e vai começar a comandar a respiração do paciente. E também ele anula toda a atividade, essas substâncias dos músculos, e faz com que só o equipamento tome conta do processo respiratório daquele paciente. Teve até começou a faltar esse tipo de substância, e que veio da cultura indígena. São substâncias que vieram da cultura indígena, tem um uso, não só nessas situações, mas para colocar articulações no lugar, para cirurgia ortopédicas, até para tratamento com eletrochoque. Vocês devem lembrar, né, o eletrochoque e tal, daquela época, que faziam um tratamento para depressão, para pacientes psiquiátricos, que o paciente convulsionava. Hoje ainda fazem isso, só que com o curare. Vocês vão ver nos jornais, bloqueador neuromuscular. Deram outro nome, né? Porque o nome certo é curare mesmo, que vem do veneno da flecha. Mas nesses casos de eletrochoque, hoje o que eles fazem? Eles dão essa substância e aí o eletrochoque vai atuar só no cérebro, porque o impulso para a convulsão não chega nos músculos, graças ao curare. Então, e funciona principalmente em casos graves de depressão, para pacientes que estão com risco elevado de suicídio, é a forma mais rápida de se tratar esse tipo de depressão. E graças aos curares, hoje o paciente não tem convulsão, ele sofre só estimulação no cérebro. Claro que isso tem que ser feito com todo cuidado em centro cirúrgico, essas substâncias são só utilizadas em centro cirúrgico. Mas o que eu acho assim, mais interessante dessa história toda é que nós, né, cientistas, tal, aqui no Brasil, ou no exterior, nunca iríamos descobrir essa substância. Não tem método, né? É algo que veio dessa tradição, e o segredo de como que se descobriu essa planta e essa atividade, não conhecemos, né? Uma outra planta de origem indígena é o tabaco, né? Que é utilizado aí
o cigarro e tudo mais, né? E que é hoje o cigarro, né, da forma como ele é vendido, é responsável por uma grande parte da incidência de câncer, principalmente do câncer respiratório. Só que aí tem uma diferença grande, né? Quando descobriram o tabaco é de uso, ele só foi introduzido na Europa e nos outros continentes depois da descoberta das Américas, né? Só que o indígena utiliza do tabaco de outra forma, né? Uma forma muito diferente de uso nas cerimônias tal, e não tem essa utilização, utilizava na época, né? Não tem essa utilização que depois a indústria viu, né? Porque o tabaco causa dependência e todos os problemas. Mas o que tem de importante em medicina disso? É a nicotina, porque a nicotina, ela, quando foi descoberta, o estudo dos seus efeitos, não que ela tenha uso medicinal, não tem uso medicinal nenhum, mas o estudo dos efeitos que a nicotina produz no organismo fez com que a gente entendesse o funcionamento de diversos órgãos, né? De todo o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso central, a questão da memória, a forma como ela atua, ela possibilitou a gente conhecer a nossa fisiologia, uma boa parte da nossa fisiologia. E essa é a importância da nicotina como uma ferramenta, né, uma ferramenta farmacológica para a gente entender. Tem muitas plantas que fazem isso, elas não chegam a medicamento, mas elas propiciaram, né, informações importantes sobre o funcionamento do nosso organismo. Outra planta fantástica, né, é essa, a chinchona, que é a quina, né? Todos vocês já devem ter tomado água tônica de quinino, que vem dessa planta, das cascas dessa árvore, que dá esse sabor amargo. Mas essa árvore também era utilizada, isso há milhares de anos, pelos indígenas do Peru, para tratamento de febre. E aí, o que observaram? Foram estudar, porque funcionava, e os estudos iniciais mostraram que, na realidade, era pela febre produzida pela malária, né? E daí que foram pesquisar qual era a substância e descobriram a quinina. E a quinina foi a primeira substância, medicamento antimalárico realmente efetivo. E um derivado da quinina, né, é a cloroquina do nosso presidente Jair Bolsonaro, que mata índio para todo lado, mas a cloroquina que ele defende tanto e que, infelizmente, não tem o efeito no Covid, é uma planta de origem indígena, né? Ele que odeia tantos os indígenas, que estimula o extermínio dessa população, que é tão importante, que tem história, que tem muito para ensinar a gente, né? Então, a própria cloroquina é um derivado da quinina. Aí, o que eles observaram também? Que estudando os pacientes tratados com malária, que também sofriam de arritmia cardíaca, melhoravam dessa arritmia cardíaca. Aí foram observar o que era uma outra substância que tem a estrutura igual da quinina, é a quinidina, só muda um pouco os ligantes, né, na molécula, só muda um pouco a configuração espacial da molécula de quinina. E, surpreendentemente, a quinidina não tem efeito em malária e tem efeito antiarrítmico. Então, vocês vejam que de uma única planta de origem indígena, duas substâncias importantíssimas foram descobertas. A quinina, que além dela deu origem à cloroquina, hidroxicloroquina,
cloroquina e outros derivados para tratamento da malária, e a quinidina, que foi a primeira substância utilizada para tratamento de arritmia cardíaca, né? E a partir das ações dela, foi possível desenvolver em outras substâncias para tratamento de arritmia. Essa outra aqui é a morfina, é a planta que dá a morfina. É a Papaver somniferum, que dá a papoula. Bom, tem histórias de monte. Essa planta ela tem registro de uso de mais de 3.000 anos, né? E dessa planta, da insumidade florida, quando se faz um corte nessa parte aqui, antes da flor abrir, sai um látex. Aqui no Brasil ela cresce, mas ela não produz a morfina. Sai um látex, e nesse látex sai a morfina, a codeína e outros alcaloides, que são substâncias com uma atividade analgésica fantástica. É o tipo de medicamento que suprime qualquer tipo de dor, principalmente dores graves, dores de pacientes politraumatizados, com queimaduras severas, Quando nenhum outro medicamento funciona, aí a última alternativa é entrar com os opiáceos, O nome é um grupo de substâncias, A partir da morfina foram sintetizadas outras substâncias, O grande problema para paciente com câncer, sem dúvida alguma, é fundamental, o uso dessas substâncias para que o paciente não sofra, Muitas vezes, no câncer, a única alternativa, quando não resta mais alternativa nenhuma, a única forma de você confortar o paciente é fazer com que ele não sofra, dores excessivas, E esse grupo de substâncias é fundamental para dar um conforto a esses pacientes. Evidentemente, tem o uso abusivo dos opiáceos, da morfina, da heroína, principalmente, que é um derivado da morfina, que aí produz, uma das drogas de abuso mais graves, porque ela produz uma dependência física, uma dependência psíquica, principalmente a psíquica, é muito difícil de você conseguir curar. Felizmente, no Brasil, a gente não tem muito o comércio de heroína aqui no Brasil, e os usos ficam mais restritos aos usos da morfina, como analgésico potente para tratamento de dores graves, Tem muita história sobre o ópio, Isso vem de séculos, tanto é que morfina vem de Morfeu, que é o deus do sono, porque ela induz também o sono agradável, enfim, mas a utilização dela como analgésico é muito importante. Outra planta de uso milenar é a beladona. Essa planta aqui, que na Idade Média era comum o uso dessa planta, daí vem o nome de beladona. O que eles faziam? Eles faziam uma solução, um extratozinho aquoso, para pingar na pupila. E aí a pupila ficava dilatadona, Ficava com a pupila enorme, a pessoa. Todos vocês acho que já dilataram pupila um dia, E sabem o desconforto que é isso, Porque você não consegue enxergar direito, não consegue ler, fica com fotofobia. Só que na Idade Média, vê que louco que eram as coisas, era um padrão de beleza feminina. Tá com a pupilona dilatada, não enxergava nada, mas estava com a pupila dilatada. Então, iam para as reuniões, para as festas, com a pupilona dilatada. Desse efeito da pupila dilatada,
é que veio todo o uso, um dos usos dela, né, é para análise de fundo de olho. Todas as drogas que hoje são utilizadas para dilatar a pupila, elas foram derivadas, né, e sintetizadas a partir da estrutura química da atropina. Foi ela que deu origem a todas essas drogas que, quando a gente vai no oculista, ele dilata, e essa dilatação é importante para ele fazer uma avaliação do fundo do olho. Antigamente, quando se usava a atropina, era uma desgraça, né? Por quê? Essa dilatação durava, não sei se alguém da turma já aconteceu isso, comigo aconteceu isso quando era jovem ainda, é uma dilatação que dura mais de um dia, então era terrível, né, porque você saía do oculista, tinha que pôr óculos de sol, não conseguia enxergar horas, não conseguia ler, né, porque ela dilata e não faz com que o olho volte a funcionar normalmente. Mas, graças a toda a pesquisa que veio depois, hoje a dilatação de pupila demora pouquíssimo tempo, né? As substâncias que foram sintetizadas resolvem logo, elas são eliminadas rapidamente, então dura muito pouco. Geralmente a gente está saindo do consultório, a pupila já está voltando ao normal. Mas o uso importante da beladona e das substâncias que foram isoladas, né, é um grupo de plantas, né, a atropina é uma delas, é como um agente antiespasmódico para dor em espasmo, né? Então, são aquelas cólicas intensas, né? Por exemplo, cólica menstrual, cólica renal, cólica intestinal, são a dor em cólica. Esse tipo de substância é a única que consegue controlar a dor em cólica, e de uso milenar. São mais de 3.000 anos, a indústria farmacêutica não descobriu nada melhor para dor em cólica. Vocês já tomaram isso? Bom, é difícil conversar, né, mas certamente muitos de vocês já tomou Buscopan. Pois é, o Buscopan é feito com essa substância, com uma modificaçãozinha dessa estrutura aqui em cima, para que não penetre no cérebro, mas o Buscopan, né, é a escopolamina, é a substância que produz relaxamento, né, desses tecidos que contraem e produzem a dor em cólica. Então, o Buscopan é a salvação para quem tem cólica renal aguda, né? É ele que consegue controlar essas cólicas, né? Dizem que quem tem cólica renal, algumas pessoas falam que é pior até do que a dor de parto. Eu nunca tive nenhum dos dois, né? Então não dá para saber. Mas, então, é uma substância extremamente importante para isso, e ela também, ela é utilizada, pelo mecanismo de ação dela, ela é utilizada em envenenamentos, com alguns tipos de inseticidas, e também com algumas armas de guerra química, né, que são os organofosforados, né, que são drogas que foram desenvolvidas a partir da Segunda Guerra Mundial, e que são armas químicas poderosas, né? Todo soldado americano que está ali no Oriente Médio, né, eles tomam conta do mundo, né? Todo soldado que está lá, ele carrega na sua mochila uma ampola de escopolamina, e uma escopolamina que entra no cérebro, não tem alteração aqui, porque no caso de um agente químico que seja liberado, ou por um acidente, né, porque eles que produzem, eles se injetam rapidamente para tentar evitar a intoxicação, que é muito grave. Então, está aqui uma planta, né, que tem diversos usos, né, e principalmente esse para dor em cólica, e que nada, apesar da ciência toda que veio nesses
último século, nada conseguiu substituir a escopolamina. A outra planta interessante é a cocaína. Aí vem de novo, né, a questão do uso inadequado, né? Então, qualquer um de nós que for para o Peru, para a Bolívia, naquela região de altiplano, né, vai ter um problema com a altitude, com ar rarefeito, com falta de oxigênio, e aí vai ver que a população lá costuma mascar folhas de coca, ou tomar chá de coca, né? É comum, isso é liberado e é um uso tradicional, né? Uma forma é você mascar folha de coca, dificilmente você vai ter um efeito adverso. Outra coisa é você purificar a cocaína, né, e usar ela de forma pura. Aí os riscos são muito maiores, são evidentes, né? Uma overdose e tudo mais, você pode morrer por causa do consumo. Mas é uma planta de uso tradicional pelas populações andinas, né? E aí, muita gente estudou, o Freud foi um dos maiores estudiosos da cocaína, né? E ele tinha um amigo que era dependente de heroína. Então, ele fez o amigo mudar da heroína para cocaína. Ele é considerado o primeiro responsável pelo primeiro cocainômano que a gente tem notícia. Mas uma das coisas mais importantes foi que a população lá local, ela mastigava a folha de coca também quando sentia muita fome. E esse hábito de mascar a folha, né? Então eles ficam, às vezes, horas com aquele bolo de folhas mascando, que despertou interesse em saber o que acontecia, que ela tirava a fome das pessoas, né? Uma delas é o efeito no cérebro, mesmo a cocaína, ela tira o apetite, mas o que eles verificaram é que a cocaína anestesia a mucosa gástrica, e quando a anestesia a mucosa do nosso estômago, a gente perde a sensação de fome. Era terrível, né, porque eles faziam isso quando faltava alimento. Então, mas a partir do momento desse efeito, foram verificar o que é essa ação anestésica. Por quê? Até então, não existia nenhum anestésico local. Vejam vocês a importância histórica da cocaína. Ela foi o primeiro anestésico local de uso em cirurgias, né? Então, antigamente, por exemplo, quando o indivíduo, antes dos anestésicos locais, quando o indivíduo tinha um corte que tinha que fazer sutura, o melhor médico, o melhor cirurgião que fazia o serviço mais rápido, né? Porque era a seco, né? No inconsciente nosso da população, nós que, os mais velhos, a gente sabe o terror que era ouvir aquele barulhinho do motor do dentista, né? Porque antigamente era a seco mesmo, né? Não tinha anestésico. Então, historicamente, essa é uma descoberta, de novo, de uma planta indígena fantástica, né? Porque deu origem ao primeiro anestésico local. E se vocês olharem os nomes dos anestésicos, como que eles se chamam, então a gente tem xilocaína, lidocaína, bupivacaína, todos com a mesma terminação, caína. Por quê? Foram sintetizados a partir da estrutura química da cocaína, ela que deu origem a todos os anestésicos locais que são utilizados por dentista, para cirurgias locais, e também para anestesia peridural, para raquianestesia, são esses anestésicos que tiveram origem lá na coca. Uma outra história relacionada
é a Coca-Cola, né? Então, todo mundo fala, a Coca-Cola veio da cocaína, tinha cocaína na Coca-Cola. Tinha mesmo, a Coca-Cola foi um refrigerante, na realidade, foi um medicamento desenvolvido por um farmacêutico lá de Atlanta, nos Estados Unidos, que ele vendia na farmácia dele, né? Eu tenho até o nome dele, mas, enfim, ele vendia na farmácia, e que era um agente estimulante, que fazia com que as pessoas ficassem mais estimuladas e tudo mais. Depois, a empresa, a Coca-Cola, acabou comprando a fórmula dele por uma bagatela, e hoje é o refrigerante mais conhecido no mundo todo. Acho que, se não me engano, existem 2 países no mundo que não tem Coca-Cola. Um é a Coreia do Norte, o outro, não sei qual que é, se é Cuba, porque a Coca-Cola não entra lá, ou já entrou, ou é o Irã. Mas é a marca que está no mundo todo, né? Então, a fórmula da Coca-Cola original tinha extratos de folhas de coca e de uma outra planta indígena, só que uma planta indígena africana, que é a Cola acuminata. E a Cola acuminata é uma planta rica em cafeína. E é a base de todos os refrigerantes que vocês já devem ter ouvido falar, refrigerante à base de cola, né? Então, quando a gente vê essa marca, que é a marca mais famosa do mundo, na realidade, ela é composta pelos nomes botânicos, que é a classificação científica de 2 plantas de origem indígena. Uma que vem, a coca da Erythroxylon coca, e a cola que vem da Cola acuminata, que foram a base desse refrigerante. Hoje se acredita, dizem, né, que ainda se utiliza extrato de folhas de coca, mas eles extraem a cocaína, né, retiram a cocaína. Mas, se vocês olharem o extrato de cola acuminata é utilizado, né, e se a gente olhar o rótulo, né, da Coca-Cola, a gente vai ver que tem cocaína, né? A Coca-Cola, o Guaraná é outro refrigerante que também tem cafeína, né? É cafeína que tem, não sei se eu falei cocaína. Enfim, é uma planta que, apesar de hoje ela ser meio que amaldiçoada, mas é de uso milenar, da forma como ela é utilizada, e deu origem a uma das substâncias mais fantásticas. Hoje, mais utilizadas, é um grupo de substâncias que são os anestésicos locais, né? Foi uma descoberta fantástica, né, que permite cirurgias, tratamentos, né? Acho que não existe ninguém no mundo com mais de 20 anos que nunca passou por uma anestesia local, né? Outra planta interessante vem o jaborandi, né? Talvez você já lembre, em algum tempo, de shampoo à base de jaborandi, ou substâncias para passar na cabeça, para queda de cabelo e tal. E veio também de um outro hábito dos indígenas aqui do Brasil, de mascar folhas de jaborandi. E esse médico, o Sinfrônio Coutinho, era um médico lá de Pernambuco, né? Ele que observou esse hábito indígena de mascar as folhas do jaborandi. E o que ele verificou é que a folha produzia uma salivação intensa. Então foi estudar o que era isso, né? E os indígenas só mascavam mesmo, e aquilo produzia uma salivação, aumento, né, de apetite, ao contrário, né, porque estimula as secreções do sistema digestivo, né? E ele começou a estudar, e todos os estudos a partir das primeiras descobertas dele, chegou na pilocarpina. E a pilocarpina é uma substância
utilizada em colírios. O uso é só para colírio. Se a gente injetar a pilocarpina numa pessoa, ela é a substância que produz uma sudorese enorme. A pessoa vai transpirar em bicas, né? Vai produzir 2 litros de suor numa injeção simples. Mas o uso importante da pilocarpina é para tratamento de glaucoma. Foi a primeira substância eficiente no tratamento do glaucoma. Para quem não conhece, o glaucoma é uma doença que é caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, que muitas vezes é imperceptível. Toda vez que a gente faz uma consulta no oculista, aqueles aparelhinhos que eles põem para a gente, mede também a pressão intraocular, porque a gente só vai sentir dor quando ela estiver muito elevada. E se a gente não controlar, né, e tem vários motivos, né, porque é acúmulo de líquido no globo ocular que provoca essa pressão, e se isso não for tratado, leva à cegueira. Então, foi o primeiro colírio, primeira droga utilizada na forma de colírio eficiente para o tratamento do glaucoma. A partir da forma como a pilocarpina atuava, do mecanismo de ação, né, da pilocarpina, se desenvolveram todas as drogas que hoje são utilizadas para o tratamento do glaucoma. A pilocarpina ainda é uma opção para tratamento do glaucoma, mas ela que deu origem a todas as substâncias que se hoje utilizam na forma de colírio para tratamento dessa doença, que é uma doença muito importante, né? Outra planta importante para nós brasileiros é uma planta chinesa, a Ephedra cínica. E como que é isso, né? Uma planta chinesa importante para o Brasil, né? Dessa planta se extrai a efedrina. E a efedrina é uma droga estimulante, ela é muito estimulante, ela é utilizada em doping esportivo, ela faz com que o indivíduo corra muito, desenvolva muito, né? É um estimulante do sistema nervoso central, e também é um inibidor de apetite, então ela aparece em muitos produtos para inibição de apetite, né? Principalmente hoje, ela está proibida, esse uso está proibido, e aparece também como descongestionante nasal, a pseudoefedrina. Ela é bastante utilizada como descongestionante nasal, um derivado da efedrina. Mas por que ela é importante para o Brasil? A importância dela é que foi ela que tirou o Maradona da Copa do Mundo de 94, né? Vocês que são... Quando eu conto isso para os nossos alunos, a maioria deles não era nem nascida na Copa de 94, né? Mas vocês devem lembrar da Copa de 94, né? Que é pelo menos aqueles que gostam de futebol. E naquela Copa do Mundo, a Argentina estava com um time muito bom. Já tinha eliminado o Brasil na Copa de 90, né? O próprio Maradona. E aí eles vieram para a Copa do Mundo de 94, tinha um time muito bom, Maradona, Batistuta, e o Brasil estava ali, né, tinha uma seleção boa, né? E eu estava temendo, né, se chegasse numa final, vocês imaginam uma final Brasil e Argentina? O Brasil era tricampeão mundial naquela época, e a Argentina bi. Imagina se vai para uma final e o Brasil perde da Argentina. Até hoje a gente goza dos argentinos, fala, nós somos pentacampeões, vocês são só bi. Em 94, a gente correu o risco de a Argentina ser tri também, e em cima do Brasil, acho que ia ser pior do que o 7-1. Pelo menos acho que o futebol no Brasil ia acabar, né? Nessa Copa de 94, a gente não ia passar pelo vexame de 2014. Mas o que aconteceu? Acho que foi na semifinal, exame antidoping. Quem que eles chamam para o exame antidoping? Maradona.
Aí vai o Maradona e ele estava com efedrina no corpo. O que aconteceu? Destruiu a seleção argentina. Ela acabou ficando pelo caminho, porque aí o Maradona foi suspenso, e aí acabou com aquela seleção, que era uma seleção que poderia ter tirado aquela Copa do Mundo do Brasil, e nós acabamos sendo campeões, tetracampeões. E a gente deve bastante à nossa efedra cínica, que tirou o principal jogador, melhor na época, né, do mundo, da Copa do Mundo, que poderia ter dado um problema enorme para a gente. Bom, aí depois vem uma outra planta importante, que ela tem esse nome, né, a arruda de bode, né? O que é a arruda de bode, né? A Galega officinalis. É uma planta usada já de uso milenar, e ela tinha efeitos sobre a glicemia. Só que com o uso, naquela época, com extratos, você não tinha muito controle. Se extraía muito, podia produzir hipoglicemia, se extraísse pouco, não alteraria. Enfim, ela ficou meio subutilizada, até que isolaram uma das substâncias que deu origem à metformina. Talvez alguns de vocês estejam tomando metformina, que é a droga de primeira escolha para tratamento de diabetes. Veja só, veio da arruda de bode. Eu acredito que grande parte dos médicos que receitam metformina não sabem que veio de uma planta, dessa Galega officinalis, que é o jeito, quando a gente tem uma doença onde o equilíbrio é muito sutil, né, não dá para usar o extrato, porque tem muita variação, então você tem que usar a substância pura, né? E como eu disse para vocês, na antiguidade era para tratamento do diabetes, mas variava demais. Então, hoje é uma das substâncias mais utilizadas no mundo todo como parte do tratamento. Pode ser a primeira escolha e única, depende muito do grau de diabetes, né? Principalmente de diabetes do tipo 2, né? Mas ela é uma da primeira indicação, e também quando você tem um diabetes mais grave, que precisa usar insulina, ela também pode ser associada, né? Outra planta interessante, né, que já estava descrita em tratados muito antigos, né, como esse aqui, que tem 2.000 anos, né, do Dioscórides, né, eram as plantas do gênero Vinca, né, que é essa plantinha aqui, e que a gente conhece, né, vocês olhando aqui aqui embaixo, né, é uma planta que a gente encontra em todo lugar, né, ela é conhecida até como Maria Sem Vergonha, né, Maria Sem Vergonha porque dá em todo canto, né, então, qualquer lugarzinho onde ela possa, ela acabar florescendo. É uma planta de origem de Madagascar, e na África, também de origem indígena africana, e os indígenas de lá utilizavam essa planta para tratamento de diabetes também. Pode ser até que ela tenha algum efeito, né, sobre o diabetes, ou sobre alguma efeito de dor, ou qualquer coisa assim sobre o diabetes, ou um efeito adverso, né? Mas, quando começaram a estudar em modelos com animais de laboratório, viam que os extratos dessa planta produziam uma diminuição exagerada de glóbulos brancos, né, o que se chama de leucopenia, caíam demais, né? E aí, o que eles pensaram? Opa, peraí, está caindo glóbulos brancos, qual é a doença que faz o contrário? Aumenta
o aumento excessivo de glóbulos brancos? É a leucemia, né? Um câncer do sistema hematopoético, um câncer do sangue. Acertaram na mosca, né? Foi uma das primeiras drogas que realmente tem eficácia no tratamento do câncer, né? São alcaloides, vimblastina, vincristina, vindesina, tem um mecanismo de ação novo, tal, e hoje esses alcaloides, que muitas vezes também nem o médico sabe que veio de origem natural, é usado para tratamento de vários tipos de leucemias, câncer de testicular e outros tipos de câncer. Então, foi uma droga que revolucionou o tratamento da leucemia, câncer infantil, e até hoje ela é muito utilizada. Na área de câncer, uma outra planta da América, utilizada pelos indígenas americanos para tratamento de verrugas, então os indígenas punham nas verrugas, foram estudar o que era aquilo, e aí vem uma coisa interessante, eles faziam só uso local, eles não tomavam nada produzido com essa planta. Por quê? A substância ativa, a podófilotoxina, é uma substância muito tóxica. Mas aí, estudando, né, a partir desse uso indígena, foi uma dica para se estudar em câncer. Foram avaliar em câncer, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, e descobriram realmente a podófilotoxina, que tinha um mecanismo de ação também novo sobre o desenvolvimento do câncer, mas era muito tóxica. Então, a partir da sua estrutura, foram sintetizadas o etoposida e o teniposida, que são substâncias com menor toxicidade, e hoje são utilizadas para tratamento de diversos tipos de câncer. E eu costumo esfregar com o pé. Ah, tá, com a buchinha. Então, eu vou esfregar com a buchinha. Alô? Oi? Vocês estão ouvindo? Me responda aí. Alô? Eu Sim. estou ouvindo normal, Sim, professor. É quem... Tá bom. Então, deixa eu continuar. Então, eu estava na etoposida, né? E uma outra planta teve a mesma história, que é essa planta chinesa, e que também eles descobriram a camptotecina, e a partir, que também era muito tóxica, e a partir da estrutura química dessa substância veio o topotecan e o irinotecan, que também hoje são utilizados na quimioterapia de diversos tipos de câncer. E uma outra descoberta fantástica foi com o teixo. O teixo é uma árvore milenar que cresce no norte dos Estados Unidos e no Canadá. E era utilizada tradicionalmente pelos indígenas da região para tratamento de feridas. Então, o Instituto Nacional do Câncer, criando essas plantas para câncer, descobriu em 71 o paclitaxel e o docetaxel. São duas substâncias de estrutura muito complexa, mas viram um mecanismo de ação novo e, na época, viram que tinham um potencial enorme para tratamento de câncer de ovário e de mama. Só que tinha um problema grave, porque para tratar um paciente, era preciso derrubar 2 árvores dessa para ter a quantidade suficiente, 2 árvores milenares. O que ia acontecer? Um problema ecológico, essa árvore ia acabar sendo extinta. E a estrutura química era muito complexa, né? Impossível de ser sintetizada, né?
Isso foi em 71, para vocês terem uma ideia, aí depois que se descobre, põe o ovo em pé, aí a indústria farmacêutica investe, porque o NCI é um instituto público, recebe dinheiro do governo americano para fazer pesquisa. Depois que ele descobriu, aí as indústrias vieram atrás, né? E isso demorou mais de 20 anos até que conseguisse uma fonte renovável para um derivado dessa substância, e a partir desse derivado chegar nessas substâncias. Né? Hoje, foram lançadas na década de 90, as duas, e hoje são muito utilizadas, né, para tratamento de diversos tipos de câncer. Demorou mais de 20 anos, mas o lucro que essas empresas tiveram, em 2, 3 anos, recuperaram todo o investimento. E quem descobriu, o Instituto Nacional do Câncer, não ganhou 1 centavo, né? Não veio 1 centavo para quem realmente descobriu a atividade dessas substâncias, né? Eu estudei na Escola Paulista de Medicina, né? Aqui é um mural enorme que existe lá, a Escola Paulista de Medicina fica na Vila Clementina, em São Paulo, lá perto da Vila Mariana, né? Vizinho da Vila Mariana. E aqui a gente tem lá no departamento que eu estudei de farmacologia, bioquímica e farmacologia, tem um mural grande, né, mostrando diversos, aqui está Oswaldo Cruz, aqui é o Claude Bernard, vários pessoas importantes, e aqui tem o indígena produzindo curare. É um mural que representa aqui os negros com escorbutos, né, os negros de navios negreiros, enfim, é um painel bonito. E foi lá que eu comecei a estudar plantas medicinais. Quem montou, né, todo o setor de plantas medicinais na Escola Paulista de Medicina foi esse senhor aqui, o professor José Ribeiro do Vale. Eu tive a oportunidade ainda de conviver com ele morreu em 2000, e o doutor Ribeiro do Vale, né, foi um dos pioneiros nos estudos medicinais da maconha. Ele, na década de 60, ele fazia cultivo de maconha lá na Vila Clementino para estudos, né, estudos de atividade em câncer, é isso que a gente vai ver um pouquinho, né, em câncer, desculpa, os estudos do potencial medicamentoso dos princípios ativos da maconha, e dele saíram 2 grupos de pesquisa. Um grupo de pesquisa que foi o do Dr. Antônio José Lapa, que foi o meu orientador. Eu trabalhei com maconha, extrato de maconha, no início dos meus estudos de pós-graduação. E o outro grupo é o grupo que também foi meu professor, do professor Elisaldo Luiz de Araújo Carlini, né, que foi um dos pesquisadores que mais, de destaque no mundo todo, na pesquisa da atividade medicinal da maconha. Ele morreu na semana passada, amanhã vai fazer 1 semana que ele morreu, né, mas foi até um defensor, né, do uso medicinal da maconha, né. E a maconha, ela sempre foi uma planta, ela tem 5 a 6 mil anos de uso medicinal, ela sempre foi utilizada teve um uso medicinal. Ela era utilizada ela tinha diversos usos medicinais, entre eles epilepsia, dor. A Rainha Vitória, por exemplo, tomou extratos de cannabis porque ela tinha muito dor em cólica, muita cólica, enfim, diversos usos dessa planta. E o que aconteceu? Quando é que ela foi proibida? Foi proibida há mais ou menos 1 século. E ela foi proibida depois que acabou a lei seca nos Estados Unidos. Com a lei seca nos Estados Unidos, né, quando
quando o uso do álcool foi proibido e combativo, foi montado um exército, né, para combater o álcool. E um desses, o indivíduo que tomou a frente da lei seca nos Estados Unidos, da repressão, né, ele tinha um exército, tinha um poder enorme. Quando viram que o tipo de combate que estavam fazendo era enxugar gelo, né, que a lei seca caiu, esse indivíduo, ele viu que ele ia perder todo o poder que ele tinha, né, ele tinha um poder enorme. E aí, o que ele fez? Ele elegeu a maconha. E a maconha era uma planta que era utilizada principalmente por negros, índios, indígenas, os hispânicos, né? Ela entrou pelo sul dos Estados Unidos, né? Mas era um uso recreacional, só que para ele não perder o poder, o que ele fez? Ele elegeu a maconha como a bola da vez. E aí começou a repressão, para ele não perder o poder que ele tinha. E foi terrível, porque dessa repressão nos Estados Unidos, da proibição, ele conseguiu com que fosse proibida também em convenções da ONU, foram 3 convenções, e o pior de tudo é que proibiram também a pesquisa. Aquele professor, o professor Carlini, para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro pesquisador que publicou um trabalho científico em 1981, falando dos efeitos, nossa, já estou falando demais, dos efeitos sobre epilepsia. Depois foi proibida, então, vejam quantos anos, são 40 anos perdidos, né? Porque um dos efeitos é para tratamento de epilepsia resistente, epilepsia que acomete crianças e é resistente a todo tipo de tratamento. Essas crianças chegam a ter mais de 60 convulsões por semana, né? Então, uma criança que tem esse diagnóstico, que tem essa doença, fatalmente ela vai falecer, ela não vai conseguir sobreviver, ou se sobreviver, ela vai ter sérios problemas neurológicos, né? E, para alguns tipos de epilepsia, os extratos da maconha, uma substância da maconha funciona, o canabidiol. Então, veja, por essa proibição, quanto que se perdeu, né? A partir da década de 80, foi proibida a pesquisa, inclusive, dos efeitos medicinais da maconha. Olha como era aqui no Brasil, olha, esses cigarros índios, que vem da cannabis índica, que é uma das variedades de cannabis, era utilizado para asma, para catarros, para insônia, porque ela tem efeito broncodilatador, né? E vocês olharem aqui, né, até no português daquela época, né, então, a descrição dos efeitos dos cigarros indígenas, né, que eram vendidos em farmácia, que a gente tinha os produtos, depois acabaram sendo proibidos por uma imposição dos Estados Unidos. Quando se estudam os princípios ativos da maconha, existem muitos, uma quantidade, são canabinoides. Um deles é o THC, que é o psicoativo, que dá o barato, tal. E o outro é o CBD, o canabidiol, que é não psicoativo e que também, os dois têm muitos efeitos medicinais, né? Então, aqui a gente tem um pouquinho do histórico, né? Esse pesquisador, Rafael Mechoulam, isolou e identificou o THC, ele foi um dos maiores também a pesquisar a maconha, em 64. Depois, se descobriu em 88 que existiam receptores, CB1 e CB2. O que quer dizer isso? Se o nosso organismo produz um receptor, uma macromolécula, onde uma substância externa vai e se liga, né, por exemplo, o THC ou canabidiol, isso significa que existem substâncias que o nosso organismo produz, né, e que tem o mesmo efeito. Então, 4 anos depois,
descobrir os endocannabinoides, são essas substâncias que têm o mesmo efeito a nossa maconha endógena, né? E depois estudando todo esse sistema endocannabinoide, aí se comprovou que regula a memória, a fome, o centro do vômito, o sistema imune, sensação de dor e ansiedade, e está presente nos mais diversos órgãos, por onde a maconha, os princípios ativos da maconha atuam, cérebro, tecido conjuntivo, órgãos, células, e os usos medicinais hoje, que já existem evidências muito grandes, um deles é para analgesia, para dor, tratamento de dor, funciona muito bem, hoje já é indicado para quem sofre de dores crônicas, né, fibromialgia, dor de artrose, né, aquelas dores que não passam de jeito nenhum. Glaucoma também, ele provoca diminuição da pressão intraocular, eu pus dor de novo aqui, né. Náusea e vômito, isso já é um uso muito... já é utilizado as substâncias puras, né, principalmente o THC, para náusea e vômito. E principalmente náusea e vômito de quimioterapia, né, que produzem, né, na quimioterapia, alguns quimioterápicos produzem muito vômito, e se não controlar, você pode perder o paciente só por causa do desequilíbrio que isso produz, né? E da náusea também, porque dizem que o vômito você resolve logo, né? Mas quando você fica nauseado, é aquela sensação que não passa, e funciona muito bem. Outro efeito é para anorexia, para falta de apetite. Isso é um efeito bastante característico de quem fuma maconha, que sente fome logo depois, que eles chamam de larica. E isso é muito importante, né, para quem sofre de anorexia nervosa, para pacientes que perderam o apetite, né, pacientes que estão sob tratamento de câncer, pacientes aidéticos que precisam ganhar peso, né, no câncer, por exemplo, um dos efeitos adversos do desenvolvimento do câncer, tanto da doença como também dos medicamentos, os quimioterápicos, é falta de apetite. E aí a pessoa começa a perder peso, que chega uma hora que fica impossível você manejar a situação. Então, nessas situações é muito importante substâncias que estimulem o apetite, né? E o THC, os princípios da maconha, são muito importantes nesses casos, né? Espasmos musculares, insônia, ansiedade, a epilepsia, como eu disse para vocês, tem muita criança sendo tratada, autismo também, parece que está funcionando, câncer, no câncer, tanto para tratamento da dor, da náusea e do vômito, mas parece que tem algum efeito ainda, isso está em desenvolvimento, né? Doenças autoimunes, esclerose múltipla é outra área que se está pesquisando bastante, né? Enfim, existe já alguns usos já sacramentados, como náusea e vômito, anorexia, dor, né, para analgesia, epilepsia, isso, e outros que estão em pesquisa, né? Então, existe uma perspectiva muito grande, né, de uma planta, né, que realmente sofreu uma discriminação enorme, né? Porque, inclusive, né, para quem fuma maconha, ninguém morre de overdose de maconha, ela não existe overdose de maconha, ela não consegue matar ninguém. É claro que quem fuma não pode dirigir, não pode uma série de coisas, tem efeitos adversos, né, evidentemente. Mas, depois, só para a gente terminar, acho que a gente já está passando da hora, né, mas só para a gente terminar, vem essa outra planta, que é a dedaleira, é uma planta que cresce como mato em regiões de clima mais temperado. Aqui no Brasil, a gente encontra nas regiões mais frias, Campos do Jordão, aqui em São Paulo, em Campos, nessa região toda aqui
da vizinha com Minas Gerais, Monte Verde, toda aquela região a gente encontra, né? E era uma planta de uso popular, e ela foi estudada, né? Enfim, depois de diversos estudos, se verificou que ela tinha um efeito muito importante na insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma condição onde o coração não consegue mais bombear o sangue que chega até ele, né? E ela é consequência de várias doenças. Uma delas é a hipertensão não controlada, né? Então, na hipertensão não controlada, o coração começa a aumentar de tamanho, porque ele não dá conta, e aí chega uma determinada fase que ele não consegue mais dar conta, ele aumentou de tamanho, mas não dá mais conta, e aí começa a acumular líquido nos membros, é aquela situação que a pessoa não consegue subir escada, não consegue fazer esforço, né, porque o coração não dá conta, e tem um efeito realmente fantástico. Só que é uma droga são drogas, né, que tem uma margem de segurança muito baixa. 2 a 3 vezes a dose recomendada, ela pode provocar toxicidade. Então, hoje, o uso é bem restrito, mas foi muito utilizada, né? Dizem até, né, tem uma desconfiança, que foi ela que envenenou o Papa João Paulo I. Se vocês lembram, foi um Papa que durou muito pouco tempo, e se acredita que ele foi assassinado. Esse livro fala toda a história, agora não dá tempo da gente falar da história toda do assassinato desse Papa. Mas a Digitalis Purpura também tem uma outra história muito interessante, né? Vocês conhecem o Van Gogh, né? E o Van Gogh, ele era maluco de carteirinha mesmo, né? Cortou a orelha, depois cometeu suicídio, ele tinha problemas psiquiátricos, né? E ele era tratado por esse doutor aqui, doutor Gaucher, e ele fez pelo menos 3 retratos, 3 quadros desse médico, e em 2 deles tinham ramos de digitalis, vocês estão vendo aqui, e isso era uma planta muito utilizada, e ela era meio que panaceia, utilizada para várias coisas, né, principalmente na Europa, onde ela cresce livremente, e cresce fácil, né? E um dos efeitos adversos numa intoxicação, um pouco antes da intoxicação, com digitalis, né, é que isso mesmo em dose terapêutica pode acontecer, é que ela promove uma alteração da nossa percepção para cores. Então, o indivíduo normalmente ele começa a enxergar, por exemplo, uma parede que é branca, ele enxerga em amarelo. O amarelo é o mais frequente, mas pode aparecer o verde também. E o amarelo é o mais frequente. E se vocês olharem a história do Van Gogh, tem uma fase da vida dele que ele pinta praticamente em tons de amarelo. Esse é um dos quadros mais famosos dele. Mas se vocês olharem, depois entra lá no Google e vê os quadros do Van Gogh, vocês vão ver que tem uma fase que ele pinta só em amarelo, praticamente em amarelo. E muitos autores, a gente nunca vai saber disso, tem até trabalho científico publicado sobre isso, acreditam que essas pinturas do Van Gogh, essa fase amarela do Van Gogh, é consequência do uso da digitalis pelo médico dele, que tentava controlar as loucuras do Van Gogh com a digitalis. Pode ser que não controlou a loucura, mas que o Van Gogh produziu obras fantásticas, né? Essa aqui é um dos quadros mais valiosos do mundo. Ele morreu pobre, né? Que todos em amarelos, né? Então, esse é um quadrozinho, né, dessa história toda de plantas que se desenvolveram em medicamentos, né? Nós vamos, na realidade, né, a partir da semana que vem, falar das plantas mais utilizadas como chás, né, que a gente pode utilizar em casa, as diversas
as diversas indicações, e a Mariana vai nos ensinar como que a gente pode melhorar os nossos cultivos, o cultivo das nossas plantas, como fazer. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Quem quiser perguntar, por favor, fica. Professor, Oi! Quem é você? eu ouvi falar, professor, que... Deixa eu aparecer aqui. Eu sou a Márcia. Peraí, é que sumiu. Tá aparecendo O senhor me viu? Não, não apareceu. Não, tudo bem, Márcia, tudo bem. É que está falhando, professor. Eu tinha ouvido falar, professor, que o Van Gogh, ele pintava em amarelo, que o senhor mencionou que poderia ser o efeito da digitalis, né? Mas eu ouvi falar que ele era daltônico, não tem nada a ver, então? Olha, eu acho que não era daltônico, mas alguns achavam que era aquele outro... era uma outra bebida que se tomava muito. Esqueci o nome, era um licor bem forte, com mais de 50% de álcool, que era um licor de... Absinto. E o absinto tinha, na época, não o absinto que se vende agora, ele tinha uma substância neurotóxica, que era a tujona, e que provocava muita coisa. Então, isso são teorias, né? Que uma das teorias era essa essa coincidência dele ter pintado o médico que cuidou dele, né? 2 vezes, pelo menos, com a digitalis, e a preferência dele numa fase para o amarelo. E tem essa outra teoria do absinto, que deixou muita gente louca mesmo, né? A tujona, né? Hoje o absinto que é produzido não tem a tujona, né? Agora, essa do daltonismo eu não sabia também. Mas daltonismo para pintor é complicado, né? É uma coisa mais difícil de a gente entender. É claro que tem diversos tipos de daltonismo, né? O mais grave é o que não enxerga cor nenhuma, né? Mas tem outros tipos de daltonismo que têm deficiências para algumas cores, né? Por exemplo, marrom e verde, né? Tem umas diferenças, às vezes a pessoa não consegue distinguir direito, né? Se a gente pegar todo mundo, tem umas cores que, por exemplo, caque, escuro, eu posso falar que é verde, vem outro, não, isso aqui é mais para o marrom, dá umas diferenças, né? Se a gente pegar nessas diferenças de tons de cores, né? Mas uma das hipóteses, né, para o Van Gogh era... Pois é. São coisas que você fala, bom, eu acho que é essa, né? Eu e minha mulher aqui dá muito problema de cores, né? Entre marrom, verde escuro, tal. Eu tinha um professor na universidade, né? Olha, ele era médico, para vocês terem uma ideia, e ele tinha esse daltonismo. E aí, um dia, a mulher dele, que também era professora, encontrou com ele e falou para ele, escuta, por que você está com uma meia verde e uma meia marrom? Ele falou, imagina. Aí descobriu que ele tinha esse daltonismo. Olha, ele fez medicina, já estava dando aula e ele tinha esse daltonismo para essas diferenças mais sutis, né? Professor João. Alguém? De nada, imagina. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. A copaíba equivale à maconha, professor? Copaíba, não. Não?
Não. Não. Os canabinoides, né, que são os princípios ativos da maconha, aparentemente não se descobriu em outro gênero, não, só nas canabináceas. A copaíba tem outros usos, né? Mas esses efeitos, não. O que acontece também na maconha é que ela tem uma outra substância que aparece em outras, e aí talvez aparece na copaíba. CBD? Eu vou... CBD? Não é CBD, não. Não é canabinoide. Ai, caramba, agora eu não vou lembrar o nome. Mas é uma substância que também tem alguns efeitos parecidos com o CBD, mas que aparece na camomila. Eu vou falar, semana que vem a gente vai falar da camomila, e eu vou falar desse princípio ativo que eu esqueci, eu sempre esqueço dele, eu tenho um bloqueio com essa substância, mas é uma substância que ela tem uma potência menor para alguns dos efeitos da maconha, e que pode ser que apareça na copaíba também. Tá certo. E tem a vantagem, talvez tenha a vantagem, né, de não ter toda essa coisa com a maconha, né? Eu conheço muita história de mães, né, que estão plantando maconha em casa para tratar dos filhos, e todo o problema que isso causa, né? Entendi. Obrigada, professor. Imagina. Então, tem mais alguém? Já é 15h44, né? A gente sabe que o nosso tempo de aula é curto, né? E eu falo demais. Não, falou muito bem. Todo Continua mundo falando, esperando mais. Isso que é duro. Está esperando mais, né? Pode falar mais. Professor, o senhor fala muito bem, foi um prazer. Obrigado. Eu gosto muito de história, né? Isso. Mas essa aula, às vezes, eu levo 4 horas com essa aula, porque aí vem emendando uma coisa. Se eu fosse falar só do ópio, das histórias com ópio, a gente ia ficar 1 hora falando de ópio. Então, professor, dá uma aula só de ópio para gente. Talvez a gente fale de manejo de dor, né? Talvez a gente fale numa aula, né? A gente pode falar que é um sintoma que está presente, né? Nós que somos velhinhos, né? A gente vive com dor aqui, dor ali, cada dia acorda com uma, né? É uma desgraça. Tem uma surpresa. A gente tem essa coisa, nenhum dia é igual ao outro, né? Sempre... Então, sempre tem alguma coisa. Então, manejo de dor é uma situação importante, né, para várias situações, né? A gente tem pessoas que sofrem muito, né, de dores crônicas, né? Fibromialgia, por exemplo, é uma coisa que... E muitas vezes são pessoas que são... isoladas, acham que é fingimento, aquelas coisas todas, né? Mas... Vanderleia tem fibromialgia, olha aí. E você trata... fibromialgia, você consegue controlar as dores, Vanderleia? Pode até pôr no chat, se quiser. A Vanderleia tem isolamento com suspeita de Covid. Olha só. Está com suspeita, Vanderleia? Toma cuidado aí, hein? Mas a gente volta a falar, viu, Vanderleia? Fibromialgia é uma das indicações de uso de derivados da cannabis, né? Então, a gente pode conversar. Eu conheço, inclusive, médicos que fazem a receita, né? Que trabalham especificamente na área de tratamento da dor, né? Atividade física e fisioterapia. Mariana, você quer falar alguma coisa, Mariana? Ninguém te conhece ainda.
Não, João, acho que só que é muito bom estar com vocês todos. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte das plantas mesmo, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho a parte botânica delas, como elas se desenvolvem, como que a gente pode replicá-las. Até pensei, né, João, da gente fazer, de repente, um jardinzinho na casa deles, né? Cada um faz um jardim em vasos de medicinais que a gente usa mais no dia a dia. Já que a gente não pode fazer junto, a gente faz separado, né? Mas eu acho que é uma alternativa. Ah, E legal. eu acho que... Você pode, até você que conhece bem a questão de cultivo, ver o que se desenvolve melhor, né? Nas condições de casa, de ambiente, né? Aquilo que cresce melhor. Porque seria legal também, Mariana, depois você, talvez, quiser falar semana que vem, falar aí montar uma aula, mas mostrar o jardim nosso, as fotos do nosso jardim. Do nosso jardim. Nós choramos, gente, vocês não têm noção. A hora que a gente viu tudo morto, foi horrível. Não foi. Ficou muito morto, né? Sem aguar, as formiguinhas já não ajudaram, a gente não foi lá para ficar junto com elas, né? Então foi triste. Mas a gente recupera, né? Isso é o dinheiro. É que as formigas estavam doentes, então elas precisavam. Estavam de plantas medicinais, estavam com dor. Tadinhas. As formigas ficaram louconas também. Comer. Não, não tinha maconha ainda lá. Ai. Então, eu acho a tua ideia legal, viu, Mariana? Vai tendo ideias aí, porque é uma pena, né? Porque uma das partes, né, dos pontos fortes, né, é a questão do jardim, né, de trabalhar junto, a terra, né? A gente fez todas as etapas, chegamos até o cultivo, a plantar, né, bastante coisa, já estava crescendo, já tinha coisa crescendo bastante, né? Aí veio essa situação toda, e é um lugar que fica fechado, e é impressionante, essas formigas, essa uva, né, que tem lá, Mariana? Essa uva, gente, é assim, imenso o ninho delas, até a gente vai precisar colocar um pouquinho de isca lá, porque senão a hora que a gente plantar de novo, vamos perder tudo de novo, sabe? Elas são douradas. É, terrível. Não tem tamanduá na Unicamp? Podia, né? Mariana, com licença, Mariana, para as formigas na escola, eu vou ver até se eu acho um artigo falando a respeito da batata doce. Elas não gostam eu não sei se elas ingerem a folha da batata doce, e depois elas levam aquilo para dentro do formigueiro, e aquilo, há um processo lá qualquer que não me lembro bem se afasta ou se morrem mesmo as formigas. Eu vou ver se eu acho, mas de todo modo... É Doris quem está falando. Isso, manda para a gente no grupo, põe no WhatsApp, se você encontrar. Sim. É uma ideia interessante. Isso, a gente ainda consome depois. Plantio de batata doce. Tem que fazer as leiras, né? E elas têm algum efeito sobre as formigas. Nós tínhamos lá no lugar onde eu trabalhava, formava rio imenso de formigas, e elas foram embora. É isso. Muito obrigada. Nada.